Boa noite a todos. Que o Senhor Jesus Cristo vos abençoe. E vamos começar nessa noite mais um culto. Uma palavra abençoada para você e para a minha vida, certo? Então nós vamos orar para que o Senhor possa nos abençoar nesta noite. E eu vou compartilhar com vocês uma palavra que o Senhor falou para mim durante essa semana. E espero que o Espírito Santo também possa trabalhar no seu coração e que você, o que eu espero é que você dê lugar ao Espírito Santo para ouvir a palavra de Deus. Então vamos orar, feche seus olhos se você quiser, e nós vamos pedir ao Senhor para nos abençoar nesta noite. Amém? Glória a Deus. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, estamos nesta noite aqui reunidas, Deus, no Teu nome. Tem muitas pessoas que estão nos ouvindo, que estão participando conosco. Pai, eu quero te pedir nesta noite, Senhor, que o Senhor nos dê a graça e a capacidade de assimilar aquilo que o Senhor tem para nós. Nos dê a graça, Senhor, de poder ouvir a sua voz, Deus, e que o Senhor possa tocar no meu e no coração daquelas pessoas que estão nos ouvindo nesta noite. É o que nós te pedimos, Deus, e desde já te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. A você que está chegando agora, boa noite. Eu não consigo ler, vai fazer várias coisas, ler várias coisas ao mesmo tempo. Mas eu vi aqui Andrine, Ivone Ramos, que o Senhor Jesus abençoe a vida de vocês. Mas o que eu quero falar para vocês está lá escrito no livro de Isaías, capítulo 41. Um texto que me chama a atenção, um versículo. E essa semana eu lendo, o Senhor falou muito comigo sobre esse versículo, que está em Isaías 41. E eu vou ler agora para que vocês possam meditar. É o Isaías 41, versículo 14. Amém? O versículo 14 diz mesmo assim: não temas, ó vermezinho de Jacó, povozinho de Israel. Eu te ajudo, diz o Senhor, o teu Redentor e o Santo de Israel. E eu fiquei meditando, nessa palavra que o Senhor trouxe para mim. Quando ele disse para mim, quando eu estava aflita, e o Senhor disse a primeira coisa que o Senhor falou comigo foi que eu não deveria temer. E esta palavra o Senhor trouxe para me animar. E eu creio que Deus, ele nessa noite também quer animar a sua vida, assim como ele animou a minha vida. Mas daí a curiosidade, porque o Senhor, ele chamou, e ele, quando falou aqui na palavra dele, ele chamou o povo dele de povozinho de Israel, vermezinho de Jacó. E aí eu fui estudar um pouquinho, para buscar um pouquinho de conhecimento e pedir ao Espírito Santo para estar falando comigo a respeito disso, a respeito desse tema. E é um tema muito bom, porque se o Senhor chamou o povo de Israel de povozinho, de Israel, e vermezinho de Jacó, ele teve motivos para chamar assim. Glória a Deus. E esse foi o nome que Deus usou para chamar um povo que já era escolhido, mas que vivia em grandes crises
principalmente porque eles viviam escravos da Babilônia, eles viviam na Babilônia. E eram o povo escolhido de Deus, que estava ali, né, servindo a um outro Deus, servindo a um rei, e foram levados como escravos. E algumas pessoas de Israel, elas já estavam tão acostumadas, cresceram lá com tudo aquilo que viviam, que alguns até faziam imagem de esculturas, serviam a outros deuses, e existia uma mistura, né? Mas existia um povo, mesmo assim existia um povo ali no meio de Israel, um povo puro que conhecia o Deus verdadeiro, o Deus de Israel. E a este povo que sofria por causa de Babilônia, porque estava longe da sua terra de origem, a esse povo Deus escolheu, a esse povo Deus chamou. E assim Deus chama a mim e a você, que estamos neste mundo que é cheio de opressores que estão aí o tempo todo para tentar, não é, diminuir aquele povo, diminuir a minha e a sua vida, né? Diminuir o povo de Deus. Mas Deus aqui traz quando o pessoal pensa. E assim Deus fala como eles pensam. Porque eles se sentiam dessa forma. E Deus, quando chama a esse povo, ele chama dessa forma, vermezinho de Jacó. Não é? E às vezes as pessoas pensam que é algo, pode pensar até que é algo nojento. Mas foi uma forma que Deus usou para poder falar e alcançar o coração daquele povo, porque era assim que eles se sentiam e era assim que as pessoas os viam, como um verme, como um nada, né? Como um povo que vivia como escravo sem direito algum. E não era um povo, era um povozinho, era um povinho, era uma coisa qualquer. E era assim que aquele povo da Babilônia considerava o povo de Deus. E o Senhor é aquele que chama aqueles que não são, para confundir aqueles que são. E aí quando o Senhor diz assim, não tema, porque é assim que você se sente, não é? Um vermezinho de Jacó, não temas, porque você se sente um polvinho. Mas lembre-se, você é pequeno, se sente pequeno, mas você tem um grande Deus, não é? Vocês estão vivendo no meio da escravidão, mas eu me apresento nessa noite para você como teu redentor, como redentor da sua vida. E assim o Senhor fala conosco nessa noite. Quer nos apresentar e nos apresenta. Ele se apresenta para nós como o nosso redentor, como o nosso salvador, como o meu e o seu redentor. E o Senhor, ele está dizendo para aquele povo, você não é um qualquer, você é o povo de Israel. Você é o meu Israel, é o povo escolhido por mim. E quando nós vamos ler os outros capítulos, né, o 42 em diante, e aí a gente vai ver, vai entender algumas coisas que o Senhor começou a falar com aquele povo e começou a fazer, porque era um povo escolhido de Deus. E eles, em meio às lutas que estavam passando, eles não conseguiam enxergar desta forma. E Deus ali trata com muito amor, com muito carinho aquele povo, porque é assim que ele é, um Deus que ama Israel. E nessa noite eu quero dizer para você que eu e você, nós somos o Israel de Deus. Que nós não estamos neste mundo que querem nos escravizar, não é? Que querem nos oprimir. Nós não estamos neste mundo por um acaso.
E nós não estamos neste mundo sozinhos. Nós estamos neste mundo que se chama Babilônia atual. Nós estamos neste mundo, nessa Babilônia, mas nós temos um Deus que vela por nós, não é? Embora estejamos neste mundo e muitos nos olhem como pequenos, como povinho, como vermezinho, considerando nada, tem um Deus que cuida de mim e de você. Um Deus grande, que nos protege, que se levanta para nos redimir, para nos salvar. E que esse Redentor chegue até a minha e a sua casa. Porque Ele é o meu e o seu Redentor. E quando o Senhor fala dessa questão aqui, está falando para esse povo uma palavra de ânimo, porque eles estavam desanimados. Está falando para um povo específico, para o povo que estava ali, o povo de Israel. E essa mensagem tinha um endereço, né? Mas essa mensagem também ela está sendo direcionada para mim e para você nessa noite. Porque hoje nós podemos ver como Deus tirou o povo dele com a sua mão forte do braço da escravidão e nos trouxe para a liberdade, para vivermos em liberdade, não é? Antes nós também éramos assim, considerados como nada, né? Estávamos fora da herança, fora da genealogia, né, do Senhor, fora dos direitos dos cidadãos do céu. Mas hoje nós fomos transportados desse lugar de escravidão para um lugar de liberdade. E hoje nós temos uma cidadania, nós somos cidadãos do céu. Hoje nós temos uma herança e nós herdamos a vida eterna. Nós herdamos os lugares celestiais. Então nós temos uma herança e hoje nós temos um nome, nós somos do Senhor, não é? Então quando nós podemos ver que muitas vezes nós nos sentimos assim, diante das circunstâncias, diante desse mundo que quer nos sufocar. Mas aí o Senhor fala para nós, como falou aqui para aquele povo. E quando ele diz não tema, porque o povo estava com medo. Mas se você nessa noite está temendo algo na sua vida, meu irmão, minha irmã, o Senhor te diz não temas, porque o Senhor é o teu Deus. E Ele é o que segura você. Ele toma você pela mão dele e segura, né? E a palavra de Deus, ela está dizendo que nós devemos confiar nesse Deus e nesta palavra, não é? E aí o Senhor vai trazer promessas, vai lembrar o que vai fazer com aquele povo em Israel, né? E aí o Senhor vai fala da sua grandeza e vai confirmando o chamado dele para aquele povo, porque para aquele povo era difícil, eles viveram muitos anos em um estado de escravidão. E quando nós vivemos muitos anos em estado de escravidão, muitas vezes o ser humano, nós como pessoas humanas, acabamos por nos acostumar em vivermos na escravidão, não é? E achar que a escravidão não tem jeito, é desse jeito mesmo. Eu nasci escravo e vou morrer escravo. Mas Deus, Ele está dizendo essa noite para você que chega. Já não temos mais tempo para isso. O momento é agora que o Senhor quer se manifestar para a minha e sua vida como o nosso libertador, como o nosso redentor. Aquele que pagou um preço, não é? Por nós. E aí a gente vai vendo como o Senhor é cuidadoso e amoroso para com os seus filhos.
Ô, gente, boa noite. Tem muita gente falando aqui. Vai perdoando aí, viu? Vai perdoando aí, porque eu não consigo ler as letrinhas e eu não gosto de estar diante da câmera também de óculos, não é? Aí, vai perdoando aí. Mas o Senhor, Ele nos chamou e nós devemos ter essa consciência. Chamou a mim, chamou a você. E não chamou só a mim e a você, chamou toda a sua família, não é? Todas as suas famílias. E tem uma palavra para você nessa noite, quando o Senhor disse que envergonhados e confundidos serão todos os que se levantaram contra ti. Eles tornar-se-ão em nada, sabe? Todos os que contenderam contra ti perecerão. É a continuação aqui da palavra de Deus, um resumão que eu estou fazendo de tudo aquilo que eu li e aprendi durante essa passeada aqui na palavra de Deus, né? Então, queridas, essa é a noite que nós devemos escolher o Senhor, escolher aquele que quer libertar a minha e a sua vida, né? Muitas vezes, como aquele povo ali em Israel, ele via que os inimigos deles eram numerosos, eram homens valentes, homens de guerra, homens maus, né? Que estavam acostumados na peleja, nas conquistas. E muitos ali se deram como conquistados, né, por essas pessoas. E o povo da Babilônia, nessa época, eles se gloriavam, né, por essa conquista, né, ter tornado Israel escravos deles. Mas Deus, ele vira o nosso cativeiro, virou o cativeiro daquele povo, porque Deus, ele se levantou. Então, existe uma solução para o nosso estado de escravidão. Existe um Redentor que quer nos libertar. E aí, Eliana, hoje eu não sou escrava, eu trabalho, eu recebo meu salário, né? Eu posso ir e vir em qualquer lugar. Se eu quiser ir no cinema, eu vou. Se eu não quiser, eu fico em casa. Eu tenho minha folga, meu trabalho. Eu não sou escrava. Mas existem coisas em nossas vidas que muitas vezes acabam por nos escravizar, porque nós permitimos, assim como aquele povo de Israel. Quantas vezes Deus os livrou? Quantas vezes Deus se manifestou como um Senhor único, Deus poderoso, que podia fazer milagre na vida deles, e fez, e livrou da morte, e de repente eles se voltavam e tornavam a adorar, idolatrar outros deuses. Quantas vezes? E acabavam por voltar diante desses deuses, né, que eles idolatravam, e se tornavam assim escravos desses deuses. E quantas vezes Deus livrou você de determinado perigo, vamos dizer assim. Às vezes Deus livrou você de um emprego e disse: não volte mais lá, e você foi, voltou para esse lugar e se tornou escravo. Quantas vezes você se sentiu sufocado em determinado lugar e disse: Senhor, me dá um livramento, abre uma porta, eu não quero ficar mais aqui. Ou Senhor, eu preciso respirar. E aí o Senhor abre uma nova porta, coloca você em um lugar mais seguro e diz para você: não volte mais lá. E aí o tempo vai passando, e aí a gente começa a sentir saudade do passado, sentir saudade das coisas que nos escravizavam, mas que nos davam prazer na nossa carne, mas escravizavam o nosso espírito e acabavam por escravizar a nossa carne. Quantas vezes nós voltamos para o nosso estado de escravidão? E é isso que nós devemos pensar. O que existe de Babilônia que está dentro de mim e de você?
Nós precisamos tocar na mão desse Redentor que quer nos tirar de Babilônia, que quer tirar a nossa, que quer tirar a minha vida e a sua vida deste lugar de escravidão, porque Babilônia não é o nosso lugar. Deus tem um lugar para mim e para você. E o lugar onde nós devemos estar é um lugar santo, é um lugar onde o Senhor reina. É um lugar de sacrifício também, mas é o lugar onde o Senhor está. E o que tem dentro de mim e de você que é Babilônia e precisa ser tirada? Porque essas coisas vão acabar escravizando as nossas vidas. E você quer tornar a ser escravo de Babilônia? Eu não quero. E eu sei que o Senhor fez um sacrifício por mim, se manifestou como Redentor na minha vida. E o tempo todo eu preciso estar lembrando que esse Deus, poderoso o suficiente para me tirar desse estado de escravidão, não é? Esse Deus que é poderoso o suficiente para me redimir, é esse Deus que eu devo servir. Eu tenho que me lembrar que a esse Deus eu devo prestar culto, a esse Deus eu devo prestar adoração, a esse Deus eu devo prestar o meu louvor, a minha gratidão. E eu preciso parar de olhar para a Babilônia. Tudo bem que na Babilônia, quantas vezes você teve realmente momentos de prazer, momentos de alegria, não é? Tudo bem que isso aconteceu, mas Deus, quando nos tira de lá, nos dá um prazer muito maior, uma alegria infinita, uma alegria diferente. E o Senhor, Ele quer nos chamar, nessa noite Ele nos chama para nos alertar. Quem é o teu Redentor? Eu sou o teu Redentor. Existe um versículo na Bíblia que diz assim, que o Senhor arde, né, em ciúme por nossas vidas. E quando nós estamos achando que a promessa está demorando, achando que o tempo não passa, que ela nunca vai chegar. E aí, quando estamos nessa fase, temos a tendência, sim, de olhar para trás e olhar para dentro de nós e ficar buscando. Às vezes as coisas nem estão lá, às vezes já está até cicatrizada, já está até, vamos dizer assim, existe uma porta que já foi fechada, mas a gente fica olhando para aquela porta e tentando abrir, encontrar uma chave para poder abrir e voltar lá naquele estado que o Senhor nos tirou. Vamos fazer o seguinte a partir de hoje, deixar a Babilônia para trás, porque Babilônia não é o nosso lugar. Em Babilônia tem muitos opressores, tem muito inimigo das nossas almas. O Deus de Babilônia não é o nosso Deus. O Deus de Babilônia é o Deus deste século. E o Deus desse século, ele cegou o entendimento de muitos para que eles não alcancem a esse Deus que nós estamos servindo. Então, nessa noite o Senhor nos chama, deixa a Babilônia para trás. E nós não devemos temer. O sentimento é muito bom quando nós nos sentimos assim, um vermezinho de Jacó. Não, se eu me sinto um vermezinho de Jacó, é porque eu sei que tem um grande Deus que cuida de mim, né? É porque eu sei que tem um grande Deus que nos protege. E se a gente for parar para observar, não é? Deus, ele é infinitamente mais, assim, infinitamente mais, sem mensurar,
né, nenhuma qualidade, nenhuma palavra é infinitamente mais poderoso. Se a gente pensar no poder de Deus, ele é infinitamente mais para fazer tudo aquilo que ele planejou. Então Deus tem planos para mim e a sua vida. E esse plano de Deus, nesse plano de Deus, não cabe a Babilônia. Porque nessa noite o Senhor, ele entra com uma palavra de libertação. Babilônia na sua vida nunca mais. Porque não é o lugar da escravidão na sua vida nunca mais. Porque o Senhor nos chamou, te chamou para a liberdade. Ele te chamou para um outro caminho. Um lugar onde você é sustentado todo o tempo, alimentado por esse Deus. E eu pesquisando sobre o vermezinho de Jacó, né? Que era um termo usado muito no passado. E alguns estudiosos disseram que esse vermezinho era como se fosse uma largata, né? Que ela buscava o tronco do cedro, se eu não me engano. Cedro? Do carvalho. Ela buscava o tronco do carvalho para poder ali ela se esconder. Olha que interessante, se esconder, e ali ela iria, vamos dizer assim, ter filhos, né? Ter muitos bichinhos. Como se fosse a largata mesmo, que ali ia se alimentar daquele tronco e entrar em um estado de, vamos dizer, decomposição, e seus filhinhos se alimentariam do corpinho dessa largata, e dali saíam muitos bichinhos, né, dessa largata, que seriam os vermezinhos que eles chamavam. E algumas pessoas usavam essa largata para segundo algumas pesquisas, dessa largata saiu uma tinta vermelha, o escarlate, que algumas pessoas usavam, não é? Para atingir tecido, para marcar os umbrais da porta. E além disso, essa largata, depois que ela alimentava esses bichinhos, ela também servia de alimentos para algumas pessoas. E não é que o Senhor também nos chamou dessa forma, nos tira da Babilônia e nos coloca nele, enxertado nele, nessa árvore. O Senhor nos tira desse estado de Babilônia e nos coloca nessa árvore que é Jesus. E nós estamos nessa árvore também enxertados, bem guardados nessa árvore. E dessa árvore nós não recebemos alimentos. Assim. Então eu achei interessante esses relatos que algumas pessoas fizeram. E eu pude trazer essa lição também, que Deus, ele quando nos tira de Babilônia, ele não faz assim, tirou de lá e deixa cada um de nós desamparado. Não, ele tira a gente da Babilônia, né, do lugar da escravidão, nos coloca no lugar de liberdade, mas ele cuida de nós. Ele se faz esse alimento. Por quê? Porque quando estávamos no pecado em Babilônia, o nosso espírito, o nosso corpo era alimentado das coisas do passado, do pecado, das coisas que não agradavam a Deus, das coisas sacrificadas aos ídolos. E aí o Senhor nos tira deste lugar e nos dá um novo alimento. Olha aí, e Deus, ele se faz alimento, aí ele nos tira desse lugar de escravidão, nos esconde e nos alimenta. Ou seja, ele não vai te deixar desamparado. O que nós precisamos fazer? Dar a mão a esse Redentor, para que ele possa todo dia redimir a nossa alma, o nosso corpo. Por quê? Porque o Senhor, ele nos ama dessa forma. A maneira que o Senhor
encontrou para expressar o seu amor, foi através desse cuidado dele conosco. Não existe uma maneira maior de expressar o seu amor, cuidando de nós, nos protegendo e aí nos livrando da morte e da escravidão. E aí nos traz para a vida e a liberdade. Que nessa noite eu e você possamos experimentar a verdadeira liberdade que está em Cristo. Outro ponto muito importante do povo de Israel, que eu fico observando quando a gente vai ler, é que existia algo no coração daquele povo que muitas vezes irava ao Senhor, né? A questão mesmo da ingratidão, porque o Senhor os tirava de um lugar de escravidão, levava esse povo para um lugar de liberdade, e assim eles, com o caminhar, o tempo ia passando, aí de repente eles já começavam a fazer, né? Ir atrás de outros deuses, e atrás de outros senhores, acabavam por se prostituir com outros deuses, e isso deixava Deus irado, porque Deus é ciumento. Ele diz assim para mim e você: você é propriedade exclusiva de Deus. Propriedade exclusiva de Deus, ou seja, é meu e ninguém toca. E você não deve tocar, nem não deve se misturar com outro Deus, porque eu fico irado, porque eu tenho ciúme de você. A gente acha bonitinho quando alguns casais, né, um tem ciúme do outro, alguns chegam até a dizer que o ciúme é uma demonstração de amor, entre aspas, mas Deus, ele arde em ciúme por mim e por você, ao ponto de dizer que eu e você, nós somos propriedade. Nós somos propriedade do Senhor, e não é qualquer propriedade não, é propriedade exclusiva. Ou seja, é dele e para ele e mais ninguém. Deus, ele não aceita que você se relacione com outros deuses. E eu e você devemos ter este coração fiel, sermos fiel ao Senhor. E se eu e você, nós não somos fiéis ao Senhor, devemos nos esforçar para ser fiel a esse Deus, para agradar a esse Deus, porque Ele não aceita que você se relacione com outros deuses. Ele não aceita que você se relacione com Babilônia, porque Ele te tirou de lá. E lá não é o seu lugar, não é o meu lugar. Então, se Deus, ele não aceita, eu não devo me relacionar com aquilo ou aqueles que Deus não aceita. Isso significa que o meu primeiro relacionamento deve ser com o Senhor. Está acima de tudo. Acima até da minha própria vida, né? O meu primeiro relacionamento tem que ser com o Senhor. Acima de qualquer coisa, eu devo fidelidade a Deus. E você deve fidelidade a Deus. Por quê? Porque Ele é o teu libertador. E aí, olha o que o Senhor diz aqui no livro de Isaías 45, versículo 3. Dar-te-ei, olha o que o Senhor promete para mim e você. Dar-te-ei tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. E por amor do meu servo Jacó e de Israel, meu escolhido, eu te chamei pelo teu nome e te pus o sobrenome, ainda que não me conhece.
Eu sou o Senhor e não há outro. Além de mim não há Deus. Eu te cingirei ainda que não me conhece. Amada, o Senhor está dizendo que eu e você, nós somos os escolhidos do Senhor. Em Babilônia você não tinha um nome, mas hoje você tem um nome e um sobrenome. Glória a Deus. Não, em Babilônia até seu nome era trocado. Você tinha apelidos. Você não era chamado pelo seu nome. Mas aí Deus te chama e te dá um nome, uma cidadania e um sobrenome. Te coloca na família dele. Então, Eliana de Deus, Eliana do céu, Eliana do Senhor. Eu sou do Senhor. Eliana de Deus, Eliana do céu, Eliana do Senhor. Eu sou do Senhor. Você é do Senhor. Escolhida de Deus, que te conhece desde o princípio. Mesmo que você não o conheça totalmente. Porque nós o conhecemos em parte, como a Bíblia diz, né? Mas vai chegar o dia que nós o conheceremos assim como ele é. E tudo aquilo que nós não entendíamos será revelado, né? Entendido para nós. Glória a Deus. Porque tem coisas que nós só saberemos quando estivermos diante do Senhor. Mas enquanto esse tempo não chega, nós devemos viver nesse lugar que o Senhor nos colocou, que é o lugar de liberdade. Então não abuse da vontade do Senhor, amada. Amado, não abuse, não é? Valorize aquilo que o Senhor te deu. Valorize o lugar que o Senhor te colocou. Valorize o povo que está com você. Valorize aqueles que estão junto com você adorando a esse mesmo Deus. Nós precisamos pensar muito sobre isso. Porque você não pode ficar nesse lugar que Deus te colocou, esse lugar de liberdade, sem uma identidade. Deus, ele quando te tirou de Babilônia, ele te deu uma identidade, um nome. E o nome, seu nome quer dizer quem você é. Seu nome, quando você diz o seu nome, quando você está dizendo quem você é, por dentro e por fora. Espera aí só um momento. Quando eu me apresento diante de Deus e digo, sou Eliana, aí pronto. Até o que eu não sei a respeito de mim mesma, o Senhor já sabe. Porque Ele nos deu um nome. E Ele sempre vai nos chamar pelo nome. Ele sempre vai nos chamar pelo nome. Hoje a gente não é mais o vermezinho, não é de Jacó, o povinho. Porque hoje o Senhor nos chamou para ser grande. Hoje o Senhor nos deu um nome. Hoje nós temos um nome, um sobrenome. E Deus nos chamou e nos fez grande em Cristo Jesus. Aleluia, glória a Deus. Mas isso não nos impede de muitas vezes nós nos sentimos assim, como um povinho pequeno, como um povinho sem valor. Muitas vezes nós nos sentimos assim. Mas esse Deus que é tão grande, ele não vai deixar você se esquecer que você é grande, porque você tem um Deus grande. Então, receba essa palavra nessa noite. Lembre-se do lugar de onde o Senhor te tirou. Lembre-se que aquele povo qual o Senhor chamou de vermezinho de Jacó foi um povo escolhido por Deus, mas que foi assim que eles estavam se sentindo no momento, como um povo pequeno. E Deus, quando chamou,
o chamou e deu a ele um novo nome, tirou ele de lá. Deus, ele quando se manifesta aqui para aquele povo, ele ainda diz quem ele é, né? Ele diz assim, eu sou o Senhor teu Deus. Ele não está dizendo, eu não sou esses deuses que vocês estão vendo aí na Babilônia, que muitos estão trabalhando, né, na construção dessas imagens de escultura. Não, eu sou o Senhor, o seu Deus, não é isso? E aí ele diz, não temas, né? Aí ele diz, eu sou o Senhor teu Deus, e ele diz mais, eu sou o teu Redentor, que é o Santo de Israel. Mano, propondo para aquele povo algo que eles já sabiam, que o nosso Deus, ele é santo, ele é o único digno de ser adorado, ele é o único digno de ser honrado, ele é o único digno de ser chamado de santo. E quantas vezes, né, aquele povo, eles acabavam por esquecer desta palavra. E o Senhor sempre quando chama, relembra aquele povo, não, eu sou o seu Senhor, eu sou o teu Deus, eu chamei você. Então, como Deus entende que nós como seres humanos, na nossa luta, no nosso dia a dia, tem momentos de manhã, muitas vezes nós já acordamos duvidando, de tarde estamos cheios de fé, não é? Aí daqui a pouco a gente já está, por causa da luta, querendo desfalecer, e Deus está ali o tempo todo nos animando. E aí ele envia os filhos dele, né? Usa os filhos dele para animar uns aos outros. Então eu quero te animar com esta palavra e dizer para você que você tem um Deus grande. E todas as vezes que você se sentir assim, pequena demais, que você se sentir humilhado por um povo que não conhece o teu Deus, não se preocupe, porque o teu Deus te diz, eu sou o Redentor. E se ele é o teu Redentor, amada, isso significa que eu e você, nós não devemos levantar nossas mãos para nos vingar daqueles que nos fez passar por esse sentimento, que nos fez achar que nós somos tão pequeninos que não somos capazes, não é? De nos salvar. Glória a Deus, nós não somos capazes mesmo de nos salvar. Mas aí Deus me ama e te ama tanto, que ele se fez salvador por nós. É o meu e o teu salvador. E nada melhor do que estarmos na mão desse Deus que é grande, que é poderoso. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar neste momento, pedir ao Senhor para ele nos dar graça, nos fazer lembrar todas as vezes que nós fomos, nos sentimos assim, na corda bamba, em relação a esse poder que nosso Deus tem, que ele nos faça lembrar dessas promessas. Saber que eu e você, minha irmã, somos escolhidas do Senhor. Amém? Glória a Deus. Pai querido, Pai santo, nós queremos, Deus, te dar graça por esta palavra. Deus, quando o Senhor se manifestou nas nossas vidas como o nosso Redentor. Deus, eu quero orar neste momento por aqueles irmãos, por aquelas irmãs, Senhor, que estão passando por alguma dificuldade, porque muitos de nós passamos, sim, Deus, mas nos nossos momentos de dificuldades, quantas vezes, Deus, nós nos sentimos como aquele povo quando estavam ali debaixo da mão da Babilônia, Senhor. E muitas vezes, como aquele povo, nós nos sentimos assim, incapazes, Deus. Incapazes, Deus, de resolver os nossos problemas.
incapazes, Senhor Deus, de ter um lugar refúgio, incapazes, Senhor Deus, de nos salvar. Mas, Deus, que o Senhor nessa noite visite esse irmão, essa irmã, Senhor. Visita como Redentor, visita como Salvador, visita esse irmão, essa irmã, Senhor, Deus como Deus grande, como o Senhor é. Deus, para esses que estão se sentindo pequenos demais, nós queremos rogar, Senhor Deus, que o Senhor visite com tua mão poderosa, para que eles possam sentir, Senhor, que é realmente nessa pequenez, Senhor, Deus humana, o Senhor se manifesta como Deus grande, porque o Senhor é. O Senhor é Deus grande. O Senhor é Deus forte. E o Senhor se manifesta como o Redentor desta pessoa. Por isso, nessa noite, Senhor, sê Deus. Sê como diz a tua palavra aqui no livro de Isaías. Sê o Redentor deste povo que busca, Senhor, a salvação, que busca, Senhor Deus, o lugar seguro, que busca o lugar de liberdade. Meu Deus, arranca os teus filhos e as tuas filhas que estão nesta hora nos ouvindo, Senhor. Arranca deste lugar de escravidão, Senhor, e põe teus filhos no lugar, Senhor Deus, de liberdade, no lugar de vida eterna, Senhor. Um lugar onde o Senhor é adorado. Deus, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor falou para nós nessa noite, Senhor, que muitas vezes nós temos esse sentimento que nós não somos nada, mas isso é engano do nosso coração, engano dos nossos olhos, porque o Senhor nos deu um nome, o Senhor nos deu um sobrenome, Senhor, e o Senhor nos colocou, Senhor Deus, nos transportou para a tua maravilhosa luz, Senhor. Por isso, Deus, nós abrimos mão, Senhor, da Babilônia nesta noite. E te pedimos, Deus, que o Senhor, Deus, possa colocar, Senhor, um muro para nos separar de Babilônia de uma vez por toda, Deus. E nós queremos, Senhor Deus, dizer que é voluntariamente, Senhor, nós nos colocamos na tua mão, Senhor, porque sabemos que tu és o Deus que é o nosso Redentor. Deus, muito obrigada, Senhor, por essa palavra, e que os meus irmãos e as minhas irmãs sejam animados nessa noite a te conhecer mais e mais, Senhor, o Deus único e verdadeiro que nos deu um nome. Glória, pois, ao teu nome, Deus Todo-Poderoso. Que o Senhor Jesus nessa noite, queridos e queridas, possa te abençoar. Eu vi Ania aqui, vi Cal, Jerônimo que está com meu celular na mão, Andrine, seu Carlos, tem um monte de gente aqui, glória a Deus. Jaqueline, louvado seja o nome do Senhor, que o Senhor Jesus Cristo possa te abençoar nessa noite, minha irmã. Amém, glória a Deus. Beijo no coração, e até amanhã tem outra live, né? Glória a Deus, que o Senhor vos abençoe. Tenha uma noite de paz em nome de Jesus. Amém. Até a próxima.